Iniciando de novo, mais uma live aqui do escritório Bruno Mestre Dias. Vou deixar o pessoal entrar para dar início a mais um assunto. Hoje nós falaremos sobre ruído. Vou deixar aqui o pessoal. Bom dia, Bruno. Bom dia, Osvaldo. Bom dia, Olá, Juliana. bom dia. Bom dia, Bom dia. Juliana. Então, vamos lá, pessoal. Vamos iniciar mais uma live agora para tratar de um tema novo, mas nem tão novo assim, né? Tema de extrema relevância, né? Extremíssima relevância. Atinge aí a maioria dos trabalhadores, a grande maioria dos trabalhadores. E então, assim, a gente vai, para o pessoal que vai nos assistir, a gente vai falar aproximadamente 30 minutos sobre esse tema, ruído, que para os nossos clientes é um assunto muito importante, né? Esse agente nocivo, ruído, ele causa perda auditiva e ele gera uma aposentadoria especial. Então, por esses dois fatores principais, é um tema muito debatido dentro do direito previdenciário, né? E por nós aqui no escritório. A gente vai falar sobre o tema 1083 do STJ também, que ele trouxe um novo critério para fixar esse ruído, né? Mas nós não vamos falar somente sobre isso. Nós vamos abordar também a diferença entre a NR15 e a NHO01, que acabou passando um pouco desapercebido pelo julgamento deste tema. Então, nós vamos fazer uma crítica pontual também, uma crítica construtiva a respeito deste julgamento, né? E também vamos aproveitar aí para trazer uma tese que nós defendemos aqui no escritório, que acredito aí que vai ser a cereja do bolo, talvez para alguns advogados aí, até mesmo para alguns clientes que estão nos seguindo e vão nos acompanhar. Então, para começar, eu vou trazer uma pergunta para a doutora Juliana, para ela trazer esse assunto explicando quais são os limites de ruído que geram uma aposentadoria especial, né? E os seus respectivos períodos, porque esse ruído ao longo do tempo ele mudou. Ele não é o mesmo nível, né? Não é mesmo, Juliana? Isso mesmo. Nós temos 3 marcos temporais para o ruído, né? Então, para a gente conseguir reconhecer a atividade especial por meio do ruído, ele deve estar acima de 80 decibéis até dia 5 de março de 97. Depois disso, até dia 18 de novembro de 2003, ele deve estar acima de 90 decibéis. Então, houve essa mudança desse marco temporal de 80 para 90 decibéis. Depois de 2003 até os dias de hoje, o ruído ele deve estar acima de 85 decibéis. Então, hoje, atualmente, a atividade especial ela é reconhecida se o ruído estiver acima de 85 decibéis. Perfeito. E essa medição, como é que ela é feita, essa medição hoje? A gente observa aí uma grande divergência nos PPPs, né? Não há uma padronização, as empresas desconhecem aparentemente, né? Se é que há uma norma, qual norma a seguir. Então, assim, como é que é feita essa medição hoje, Juliana? Traz para nós. Sim. Hoje em dia nós temos 2 normas que explicam como deve ser feita a metodologia para a medição do ruído. É a NR15 e a NHO01. A TNU ela já proferiu entendimento dizendo que o ruído ele pode ser medido tanto pela NR15 quanto pela NHO01.
mas ele deve ser medido de acordo com o NEM, que é o nível de exposição normalizado. É uma medição que é realizada durante 8 horas de jornada de trabalho. Então, não importa se foi medido 1, 2, 6 horas ou até 12 horas, né, de ruído. Sempre deve fazer essa conversão para 8 horas de trabalho, que é o NEM, né? Transformar esse valor num nível de exposição normalizado. Nós entendemos que essa compreensão ela não está correta, porque a NHO01 ela é uma medida muito mais protetiva, é uma metodologia mais protetiva para o trabalhador e para o segurado, quando comparada com a NR15. Por isso que essa metodologia, a NHO01, ela deve ser aplicada. A gente ainda vai retomar nesse assunto, nós iremos retornar a ele e ainda vamos falar sobre essa diferença das duas metodologias. Calma o coração, não dá toda a receita do bolo aí. Não, é só um spoiler. Então, tu nos disse que nós temos hoje 2 regras, né? 2 formas de medir, 2 metodologias, né? Que são normas, né? Trazidas pelo direito, dizendo como que deve ser medido. A NR15 e a NHO01, né? Ok, mas isso foi debatido no tema 1083, e aí eu trago o Oswaldo para conversar com a gente. Essa questão da NR15, NHO01, ela estava no tema 1083, e o que foi tratado, então, no tema 1083, né, que possibilitou aí o título aqui da nossa live, né, um novo critério para fixação do ruído. Na verdade, quando a gente estuda um tema e quando a gente vai falar sobre um tema, sempre tem um caso concreto por trás, né? E o que era esse caso concreto? No tribunal aqui da região sul, da 4ª região, foi um julgamento, reconheceu a atividade especial por exposição a ruído, sendo que no PPP tinha 2 níveis de ruído indicado, um mínimo e um máximo. Então, indo para a prática, quando tu vê um PPP e ele não indica um ruído, ele indica uma variação, nessa empresa tem uma exposição de tanto a tanto, esse é o caso. E, claro, o nível mínimo estaria abaixo do limite de tolerância e o nível máximo acima do limite de tolerância. E o que o tribunal aqui da 4ª região julgou? Ele entendeu, reconheceu a atividade especial, utilizando tão somente o critério chamado de pico de ruído. O que seria o pico de ruído? É descartar aquele limite mínimo e considerar tão somente o indicativo do valor máximo de ruído medido nessa empresa. Então, aí agora voltando para o tema, o que foi julgado no STJ pelo tema 1083? Seria justamente a possibilidade do reconhecimento de uma atividade sob exposição de condições especiais, pela exposição ao agente ruído, quando são constatados esses níveis variáveis de ruído, né, esse exemplo do PPP, quando ele indica 2 ruídos, né, considerando apenas esse nível máximo. Então, é a possibilidade ou não de utilização desse critério pico de ruído. E também foi verificada a possibilidade de consideração da atividade especial, de enquadramento da atividade especial pela média aritmética, que também é um critério que muitas vezes é utilizado pelo judiciário, ou pelo nível de exposição normalizado, que é a NEM que a doutora Juliana falou agora há pouco. Então, esse foi o objeto do julgamento desse tema 1083. Ou a seja, possibilidade da utilização do pico de ruído, a média aritmética ou a utilização do nível de exposição normalizado. Entendi. Então, o processo iniciou lá, né, no começo, né, obviamente, por um caso prático, uma aposentadoria de alguém que tinha um PPP, no qual o seu PPP tinha um ruído variável, tinha 2 medições de ruído, né? Se não me engano, era um marceneiro aqui do Rio Grande do Sul, ou aqui da região, da 4ª região, né? Entrou com processo
e o processo foi decisão após decisão até chegar no STJ e chegar com essa problemática, né? Qual é o ruído que deve ser utilizado? O pico de ruído, que é o maior nível daqueles dois que tinha no PPP, a média aritmética, ou seja, soma-se os dois e divide, ou o NEM. É isso mesmo? E qual foi o entendimento que ficou decidido, né? Que ficou unificado lá pelo STJ? Oswaldo, por gentileza. Não, exatamente, esse foi o objeto e o que se entendeu, tá? Primeiro, não se trouxe uma grande novidade, porque se indicou que o nível correto de avaliação é justamente pela NEM, é pelo nível de exposição normalizada, né? Como a Juliana disse, é a consideração de uma dose de ruído para uma jornada de 8 horas de trabalho, né? Isso não se... Enfim, já se aplicava e se reconheceu como o ideal. Agora, quando não se tem a possibilidade, não se tem indicação do nível de exposição normalizado e não se tem a possibilidade de averiguação, de verificação desse nível, de medição desse ruído, aí sim, aí se trouxe, a meu ver, uma novidade, vamos chamar assim, que seria o dever do juiz de ter que resolver essa questão, né? Isso foi, até no voto é bem interessante, porque ele diz que na impossibilidade da NEM, de verificação desse nível, o juiz tem que solver essa controvérsia. Como que ele vai fazer isso? Aí se buscou a questão de ter a necessidade de fazer uma perícia e nós já vamos entrar nesse ponto. E assim, na impossibilidade do NEM, se utiliza o pico de ruído. O pico de ruído ele foi possibilitado, desde que comprovado, e aí sim a necessidade da perícia, comprovar a habitualidade e permanência na exposição ao ruído. Então, o segurado vai ter que comprovar que, efetivamente, na sua rotina de trabalho, o ruído está presente para poder utilizar desse critério do pico de ruído. Então, foi decidido pela tese mais favorável ao trabalhador, né, ao segurado. Eu lembro que se falava que o pico de ruído, né, a gente analisou aqui no escritório, o pico de ruído seria a possibilidade mais favorável, né? Porque vamos lá, por mais que tu não esteja ao longo de toda a tua jornada exposto a um nível alto, mas se em algum momento tu teve um pico de ruído que ultrapassou o limite de tolerância trazido lá pela legislação, que a Juliana muito bem citou no início, então tu já teria direito, porque o pico de ruído ultrapassou o limite, né? Então, de alguma forma, ficou reconhecido ou garantido a tese mais favorável, com um asterisco aí, né? Na verdade, precisa ser buscado sempre a medição pela NEM, que é a medição que vai transformar aquela medição numa medição em 8 horas, que é a jornada habitual, né? Considerada regulamentar aí do trabalhador. Então ficou uma mistura, né? E eu acredito que talvez aí tenha ficado algumas dúvidas, né? Agora eu gostaria até de trazer para vocês, ou melhor, que vocês tragam para nós alguma aplicação prática disso, né? Porque, vamos lá, como que vai ser aplicado isso na prática? O que nós temos hoje? Nós temos PPPs, que vêm das empresas naquele formato que eu comentei no início. Às vezes sem ruído, mas informando que existe um ruído. Às vezes com um ruído abaixo do limite, mas não indica qual é a forma que foi medido, se foi medido pela NEM ou não, né? E às vezes vem um ruído variável, com duas medições. E aí, na prática, como que a gente faz para resolver isso, doutor Oswaldo? Acredito que a doutora Juliana vai trazer alguns exemplos práticos depois, né? Se aplica, se obriga o juiz a
determinar uma perícia? Pois então. Essa a meu ver, e ela consta na razão de decidir, ela não está expressamente indicada na tese firmada, né? Esse até é um erro, muitas vezes, dos colegas, né? Que acabam se baseando na tese e não utilizando, né? Não analisando esses fundamentos, né? Nos fundamentos da decisão do ministro, ele indica que quando não tem uma indicação, o juiz ele precisa ir atrás, ele precisa decidir essa questão, né? E como é que ele vai fazer isso? Onde é que ele pode buscar fundamento para reconhecer ou não, né, a especialidade? É justamente realizando a perícia, que é um meio de prova em direito admitido e muito afeto ao processo, né? E requerido muitas vezes pelo advogado e muitas vezes indeferido pelo judiciário. Os juízes eles têm uma certa resistência a deferir as perícias, né? Principalmente quando se trata de empresa já baixada, enfim, uma empresa que faz tempo que houve o período, entendeu? Então, há uma certa resistência, mas na tese ele traz esse dever, vamos dizer assim, de buscar através de uma perícia. Então, para aqueles PPPs que são impugnados, que não se traz a NEM, né, ou que tem ruído variável, há necessidade de fazer perícia. Quando o ruído for variável e nessa questão houver 2 níveis de ruído e o pico for acima do limite de tolerância, não necessariamente vai se precisar buscar a NEM. Isso foi deixado claro, mas vai ser necessário comprovar a habitualidade de permanência. Certo. Né? Então, certo. Por meio da perícia, a gente pode ir buscar solver essa controvérsia, resolver essa questão. Eu acredito que nós vamos ter aí, talvez, né, algo que nos favoreça, né? Talvez não, com certeza é algo que nos favorece, que é o STJ dizendo que sim, precisa ser feita a perícia, né? Mas talvez a gente tenha aí alguns problemas com os juízes de primeiro grau que vão não realizar a perícia, como costumeiramente eles fazem, e a gente vai perder um longo tempo aí tendo que recorrer, anular a decisão do juiz e aí fazer o processo voltar novamente para o juiz para que ele então faça a perícia, né? Espero que os juízes se atualizem assim como nós estamos nos atualizando aqui, né? Porque a perícia realmente, quando o PPP não traz uma medição adequada, precisa ser realizado. Isso a gente sempre teve muito claro aqui no escritório e agora com essa decisão parece mais claro ainda, né? Nós temos vou aproveitar um gancho, como a gente está em exemplos práticos. O Marcelo Reis, ele perguntou aqui nos comentários, e no caso dos aeroviários que trabalham jornada de 6 horas, como é que funciona? Né? Na verdade, quando a gente fala em NEM, né, que a gente está tratando aqui, a NEM é um nível de exposição normalizado. Na verdade, é uma fórmula justamente para fazer essa adequação. É feita uma medida naquelas 6 horas e, com base numa fórmula matemática, se converte esse período considerando uma jornada de 8 horas. Tá? Então, não tem problema. Tem jornadas de 6, tem jornadas inferiores, tem jornadas de 12. Para aquela jornada de 12 também vai ser feita uma adequação do que foi medido para fazer uma conversão, vamos chamar assim, através de uma fórmula matemática para que seja considerado, na hora de medir a dose de ruído, vai ser feita essa conversão para considerar uma jornada de 8 horas. Exato. Então, não tem problema ter jornadas diferentes, o Marcelo. Está tudo certo. Exato. A ideia, Marcelo, é de que a NEM ela possibilita essa conversão para 8 horas. Não importa quanto tempo foi medido, vamos supor, o perito ou o engenheiro de segurança do trabalho foi na empresa e mediu o ruído por 1 hora. Não tem problema. Ele, aplicando a NEM,
vai dar o resultado do nível de ruído como se ele tivesse exposto ali, né, ao longo de 8 horas. Ou seja, vai diluir, né, aquela intensidade ali de 1 hora de ruído, vai diluir em 8 horas, fazendo os ajustes necessários, né? Então, isso é a NEM. Essa aplicação é a correta. É a que a gente entende correta também. Mas, assim, eu acredito que, na prática, essa decisão do STJ vai trazer algumas novidades, aí, algumas interpretações diversas, né? Da nossa parte, advogados, e dos juízes, talvez, né? Da justiça como um todo. Então, assim, eu queria trazer para vocês, a doutora Juliana separou alguns exemplos, 1 ou 2, não sei quantos, mas para que a gente pudesse visualizar na prática e entender como se aplicaria cada caso a partir dessa nova decisão aí do STJ. Uhum. Na verdade, eu trouxe um exemplo de um ruído variável, né? De um PPP que foi emitido por uma empresa de táxi aéreo. E nesse PPP estava informado que o trabalhador estava exposto a um nível de ruído de 80 a 90 decibéis. Ou seja, é um ruído variável, né? Não tem um valor, uma medição certa para a exposição daquele trabalhador. Então, havia mencionado que era de 80 a 90 decibéis. Neste caso, não tinha a indicação da ANEM, então o correto seria transformar essa medição para o NEM, para o nível de exposição normalizado, mas com o tema a gente também consegue a aplicação do pico de ruído, que são os 90 decibéis, né? Que seria o valor maior de ruído que havia sido medido ali naquele PPP. Então, também com a decisão do tema, seria necessário comprovar a habitualidade e permanência da exposição daquele ruído por meio de qualquer prova, né? O tema ele refere na perícia técnica judicial, mas poderia ser por meio de qualquer prova para comprovar essa habitualidade e permanência. E aí, aplicando os 90 decibéis, ficaria acima dos limites de tolerância para a época, né? Aquela que o trabalhador havia trabalhado na empresa. E assim ficou mais favorável para o segurado a gente conseguir o enquadramento da atividade especial. Sim, sim. Essa aí foi fácil, né? Trouxe já uma medição, um ruído variável, e aí qual o ruído que se aplicaria, né? Não fala nada da NEM, mas quando não fala nada da NEM, pode ser aceito, então, o pico do ruído, que nesse caso era 90 decibéis, não é isso? Exatamente. Então, tranquilo, nesse caso aí, favorável sim. E faria toda a diferença, por exemplo, se a justiça decidisse pela média aritmética, né? Porque daí nós teríamos que somar 80 com 90, que eram os dois níveis que tinha ali, daria 170, né? Dividiríamos por 2 para fazer a média simples, né? Daria 85 decibéis. E aí 85 talvez não fosse suficiente, dependendo do período ali que ele trabalhou. Teve um período entre 97 e 2003 que o nível foi para 90 decibéis. Ele já não teria ganho nesse período entre 97 e 2003. Agora, considerando o pico do ruído, ok, ele ganhou ao longo de todo o período que ele trabalhou. Doutor Oswaldo, o Marcelo fez mais uma pergunta. Tu queres responder? Não, eu vi ali que ele perguntou por que a gente não... Então, por que o advogado não pode fazer uma perícia antes de entrar com o processo? E assim, com relação aos aeroviários, boa parte de vocês, me dirigir diretamente ao Marcelo, boa parte de vocês trabalham em aeroportos. E para conseguir autorização para ingressar na pista não é um trabalho muito fácil, né? A gente precisa de uma autorização, né? E essa autorização ela só vem com ordem judicial e aí que a Infraero vai liberar.
Então, a gente não tem esse acesso. E mesmo que tivesse, assim, a perícia, ela é feita por um perito nomeado pelo juiz, ou seja, ele é da confiança do juiz, né? A gente pode, vamos pensar numa empresa que não esteja num aeroporto, ok? A gente pode contratar um engenheiro de segurança do trabalho, fazer um médico de segurança do trabalho, enfim, faz o trabalho, vai lá, faz os levantamentos ambientais, mede o ruído, faz tudo direitinho e leva na fase administrativa para o INSS, na fase judicial para o juiz. É possível? Sim, é possível. Mas, mesmo assim, não é um perito da confiança do juízo, entendeu? Então, o juiz, para levar isso em consideração, ele pode levar em consideração, ele pode ser convencido por qualquer tipo de prova, mas normalmente na prática não é o que ocorre, né? O juiz vai preferir nomear um engenheiro da confiança dele, que não teria parcialidade nessa medição, entendeu? Então é basicamente por isso que não é aceito esse. Não é que não seja aceito, é que normalmente não tem como fazer uma perícia antes do processo. Basicamente, só complementando o que o Dr. Oswaldo referiu, essa prova feita antes do processo, ela seria um indício de prova, né? Seria uma prova, seria um indício e poderia sim ser utilizada no processo, mas muito provavelmente o juiz iria determinar a perícia para confirmar aquela prova produzida anteriormente. E um dos problemas também, respondendo, Marcelo, é que o INSS, apesar de ter o dever e ter a competência para ir no local e fazer a medição, no momento que ele identifica que não está correta essa medição do PPP, né? O INSS sim poderia fazer isso, tem autorização para isso, poderia dar um carteiraço lá e entrar no aeroporto lá e conseguir fazer a medição. Mas eles não fazem, né? A gente junta provas no processo administrativo perante o INSS para mostrar para o INSS que o ruído que veio no PPP não está correto. O INSS é muito formalista e se apega ao documento que foi apresentado pela empresa, no PPP, né? Então, o maior problema hoje são os PPPs e como as empresas preenchem eles, né? Uma outra opção também, Marcelo, seria o trabalhador entrar com uma ação trabalhista contra a empresa a qual ele trabalhou e aí sim buscar uma medição adequada, uma medição correta. Via de regra, o trabalhador está trabalhando na empresa ali, né, que vai se aposentar e aí não tem como entrar com uma ação trabalhista, né? Vai se indispor ali com o seu patrão. Então isso, infelizmente, também fica inviabilizado. A alternativa que resta é entrar com o pedido de aposentadoria, então, e pedir para o juiz daí, né, uma realização de perícia. O que, como a gente está trazendo aqui, muitos juízes, apesar de estar comprovado que as coisas não estão corretas no PPP, acabam não realizando essa perícia, né? E agora essa decisão do STJ aí nos favorece porque determina que o juiz, sim, utilize da perícia para comprovar o ruído, a NEM, né? O pico de ruído, se for aquilo que tiver à disposição, inclusive a habitualidade e a permanência. Esse ponto que foi tocado pela doutora Juliana, eu faço só um acrescento que a habitualidade e a permanência, como ela mesma disse, que pode ser comprovado por qualquer meio, então a gente pode utilizar uma declaração de uma testemunha afirmando que esse ambiente do trabalho lá, que o trabalhador estava exposto, tinha ruído. Tá? Uma declaração de testemunha já seria o suficiente. Então, seguindo aqui, pessoal, a gente gostaria de deixar para o Dr. Oswaldo trazer a visão dele e nos representa a respeito de uma crítica construtiva a essa decisão. O que aconteceu nessa decisão, doutor, que não foi tratado, né, como a gente esperaria, né?
Na verdade, já existem alguns temas sobre o ruído, não só no STJ, mas na Turma Nacional de Uniformização também, e a meu ver, e no entendimento aqui do escritório, nunca é abordado o que de fato deveria ser abordado na averiguação do ruído, né? Para deixar um pouco mais simples a tese, né, para simplificar ela um pouco, nós temos duas normas que regulamentam a forma como se mede o ruído, que é a NR15 e a NHO. Né? Pelo julgamento foi indicado que a partir do decreto de 2003, então de 2003 para cá, novembro de 2003, seria necessária a utilização da NHO, que reflete a forma de calcular do NEM, né? Como a gente já trouxe. E a NR15 seria aplicável sem nenhum problema para períodos anteriores. Tá? Qual que é a nossa crítica? Tá? A NHO ela é mais protetiva. Por que ela é mais protetiva? Porque, na verdade, ela utiliza a forma de calcular do ruído como ele é entendido pela ciência, não pelo direito. Né? Por quê? Porque os parâmetros de medição da NHO, eles são condizentes com aquilo que os cientistas que estudam o ruído, os físicos que estudam o ruído, eles tratam. Né? Não vamos entrar no porquê, mas, enfim, existe um dos parâmetros, que é o nível de dobra do ruído, né? A partir de quantos decibéis ele aumenta para dobrar a quantidade de energia sonora, e esse é um parâmetro que diferencia entre as duas normas. E a norma NR15, que utiliza um fator de dobra 5 decibéis, é menos protetiva que a NHO, que utiliza o fator de dobra 3 decibéis. Né? Então, a NHO, por ser mais protetiva, ela deveria ser aplicada sempre para calcular o ruído. E isso a gente não vê na prática. Né? De novo, o STJ não entrou nesse mérito. Né? Não se discutiu essa questão. Sempre quando se discute o ruído, se discute de uma maneira mais genérica, e dessa vez não foi diferente. Eles utilizam um jargão do direito que o tempo rege o ato. Então, a norma vigente é a que vale naquele período. Né? Como a NHO não era vigente antes de 2003, não se aplica a ela em tese. Então, a crítica que a gente faz é que, novamente, se perdeu a oportunidade de debater a real proteção, né? A maior proteção ao segurado exposto ao agente ruído, justamente por não se discutir a aplicação da NHO para todos os períodos. Sim. De uma maneira simplificada, seria isso. Né? Sim. O que a gente critica a essa decisão. Sim. Ainda persiste na justiça, ou melhor, ainda está ausente uma decisão que trate de qual é a metodologia correta, né? E como que deve ser feita a medição do ruído. Ainda estamos ausentes. Apesar de termos na legislação do INSS a determinação para que se utilize a NHO 01, a metodologia trazida pela NHO 01, que, como o Dr. Oswaldo destacou, ela começou em 2004. Ela né, foi trazida para a nossa legislação em 2004. Mas mesmo tendo essa determinação aí, o INSS até que exige, né, nos PPPs que a medição seja feita pela NHO 01. Mas o grande problema nesse ponto são as empresas que não fazem a medição pela NHO 01 e até mesmo as perícias judiciais. Por incrível que pareça, as perícias judiciais muitas vezes não fazem a medição conforme manda a NHO 01. Né? Então a crítica é essa, né, doutor Oswaldo? Não temos hoje definido que a NHO 01 é a melhor, é a única, na verdade, né, metodologia a ser aplicada.
Não, exato. A gente vê muito na prática, indicando que a metodologia é utilizada a NHO, mas quando a gente vai nos parâmetros dos cálculos apresentados pelos peritos, vem lá os parâmetros da NR15, né, justamente pelo limite de tolerância da NR15. Então, esse é um problema que a gente vê na prática e que a gente espera que o STJ enfrente, de fato, num próximo julgamento que faça referência ao agente ruído, né? Essa é a nossa, é o que a gente espera que aconteça. Estamos trabalhando para isso, né? Talvez com um processo nosso. E faz muita diferença, né? A NR15 para a NH01. Dá uma diferença muito considerável. Não é mínima a diferença. É muito considerável. Então, vai ser decisivo para um trabalhador se aposentar ou não pela especial. Ter o direito ou não à atividade especial. Porque as diferenças de níveis de ruído ficam na casa de mais de 5 decibéis, né? Então, assim, se eu medir pela NR15, vai dar lá 78 decibéis, vamos supor. Se eu medir pela NH01, vai dar 86. E aí eu tenho direito pela NH01, pela NR15 eu não vou ter direito. Então, isso é fundamental ter esse critério bem definido, né? Não, e nesse ponto, a doutora Juliana fez uma análise de um laudo de uma grande empresa, que ela já é massa falida, não está em atuação, mas ela fez uma análise de um grande laudo, de um laudo de uma grande empresa que tem uma diferença, né, Juliana? Tu quer trazer esse exemplo para nós? Por favor, doutora. Sim. Esse exemplo que eu trago para vocês de um laudo técnico de uma companhia aérea, né? Como o doutor Oswaldo falou, uma companhia aérea já massa falida, mas que nós temos muitos clientes no escritório que já trabalharam nessa companhia aérea. E esse laudo técnico informa o valor total do ruído calculado em 83 decibéis. Então, para alguns períodos, né, estaria abaixo dos limites de tolerância, só estaria acima para um período até março de 97, né? Aí, quando fomos analisar, observar o cálculo que havia sido feito para a medição daquele ruído, desse ruído de 83 decibéis, nós percebemos que houve uma mistura das regras das duas metodologias, da NR15 e da NHO01. Então, o laudo técnico havia utilizado parâmetros diferentes naquele mesmo cálculo, o que não estava correto, porque deveria utilizar somente um padrão, né? Então, nós recalculamos esse ruído de acordo com a NHO01 e com o NEM, e o resultado do ruído foi de 88 decibéis, acima, né, do que havia sido informado no laudo técnico. Então, de 83 decibéis, que havia sido uma mistura ali das duas metodologias, para 88, faz uma diferença para o segurado, faz uma diferença no momento que a gente precisa enquadrar uma atividade como especial. Então, por isso que é muito importante essa diferença. Exatamente como o doutor Bruno falou, é importante a gente definir a metodologia, porque é uma diferença grande realmente, assim. E aqui foi de alguns decibéis, mas aproveitando que eu já trouxe esse exemplo, vou trazer um outro exemplo, um segundo exemplo, bem claro, que a gente consegue ver a diferença das duas metodologias, que foi um PPT também emitido por uma empresa de táxi aéreo, em que o segurado ele exercia a função de mecânico de helicóptero, e no PPT constou 2 níveis de ruído. Um medido pela NR15, que foi de 76 decibéis, e um medido pela NHO01, que foi de 85 decibéis. Então, de 76 para 85, houve uma grande diferença. E principalmente para esse segurado, que ele trabalhou nessa empresa de táxi aéreo num período de 1986 até 1987, onde na época o ruído, o limite de tolerância do ruído era de 80 decibéis. Então, com a medida da NR15, ficou abaixo dos limites, ou seja, a atividade especial não seria reconhecida pelo ruído.
E com a NHO01 ela ficou acima, ficou em 85 decibéis. Aí se reconheceria a atividade especial. Então, a gente consegue observar que a NHO01 ela é uma metodologia muito mais protetiva para o segurado, porque neste caso fez essa diferença de reconhecer ou não a atividade especial dele. Sim, sim. E quando a gente fala em protetiva, é para que de fato proteja, né, o trabalhador que está ali exposto a um ruído permanente, e a gente sabe o prejuízo que causa longos períodos exposto a ruídos, né? Então, de fato, é protetivo mesmo, é para que esse trabalhador, esse cidadão possa se aposentar mais cedo, né? E até evitar aí uma perda auditiva mais severa no futuro, né? Não ficar ouvindo lá direito os filhos, os netos, imagina que ruim que deve ser, né? Então, é de fato mais protetiva mesmo. Eu acho que exemplos positivos devem ser referidos. E essa empresa, ela garantiu o direito do trabalhador trazendo as duas medições, né? Então, no PPP veio a NR15 e a NHO01. Essa empresa foi traz o nome, eu tenho quase certeza qual é a empresa, mas traz o nome dela para nós, doutora. Foi a Elisul. 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 Perfeito. Perfeito. Esse PPP ele foi emitido recentemente? Foi emitido recentemente. Uhum. Então, parabéns a Elisul aí que trouxe as duas possibilidades, as duas metodologias, né? Na dúvida, coloca as duas, né? E deixa aí para os advogados, para os juízes trabalharem em cima disso. Perfeito. Bom, eu acredito que por hoje era isso. A gente se propôs a ficar aqui 30 minutinhos, passamos um pouco. O tema é amplo, é gigantesco. Acredito que a gente vai ter que fazer aí no futuro uma live especial sobre o ruído, né? Para trazer mais casos práticos, debater mais a fundo isso, a aplicação prática. E é fundamental a gente trazer isso para o debate entre advogados, mas também com os nossos clientes, né? Algum de vocês quer trazer alguma palavrinha antes da gente finalizar? Não, só Desculpa, agradecer o pessoal que comentou, o Marcelo, ele participando ativamente aí da nossa live, isso é bacana, porque nosso cliente, Marcelo, ele traz as dores e a gente aqui tenta, né, de alguma maneira, trazer um pouco de luz nesse campo que é um pouco sombrio quando diz respeito ao ruído, né? Então, agradecer. Acho que é isso, a gente está trabalhando firme enfim, para que a gente consiga passar essa tese, né, e que seja aplicado tão somente a NHO, por ser mais protetiva. E quando a gente fala em ser mais protetiva, a gente está se referindo ao direito previdenciário, né? A gente não está entrando muito na esfera trabalhista, onde é aplicada a NR15 e nem se fala em NHO, né? Então, é mais nesse campo da proteção social ao segurado, né? Que a Previdência serve justamente para isso, é proteger risco social, enquanto se fala quando a gente vai chegando naquela idade, enfim, né? Então, é para isso, é nesse sentido. É agradecer e vamos seguir, né? Seguimos com uma próxima. A gente provavelmente vai voltar nesse assunto, porque esse é um assunto que tem bastante discussão, né? São vários os temas que tem na justiça a respeito do ruído, então seria impossível querer esgotar esse assunto em uma live apenas, né? Sim. Doutor? Bom, pessoal, o Carlão trouxe para nós, num comentário, a perda de audição que ele constatou, né? Acredito que foi nele próprio. E o Marcelo também fez essa referência. Sobre esse assunto, a perda auditiva ocasionada em razão do ruído, a gente vai, ao longo desta semana, trazer diversos vídeos aqui no canal do Instagram do escritório, falando sobre auxílio-doença
e na semana seguinte nós vamos trazer vídeos falando sobre auxílio acidente. E, em particular, é muito comum nós buscarmos o chamado auxílio acidente, que é um benefício para quem teve uma perda auditiva em razão de um trabalho ou em razão de alguma doença, né? Teve a redução da sua capacidade de trabalho. Então, o pessoal que daqui a pouco está com essa necessidade aí, fique atento aqui no canal do escritório, porque essa semana e na semana que vem nós vamos abordar bastante este tema. E sempre contamos com a participação de todos aí, mandando perguntas, seja no direct, no Instagram, ou participando aqui das lives, para a gente poder estar sempre construindo conteúdos novos, né? Era isso, né, esse pessoal? é um assunto que possivelmente vai ser tratado na próxima live. A gente vai falar sobre benefícios por incapacidade. Já está definido. Já. Já está definido, já. Já está definido. Vamos já dando spoiler sobre a próxima live. Já faço o convite. Bom, a internet está ficando ruim porque um grande abraço a todos. Muito obrigado pela presença. Então tá certo. Finalizar aqui e até a próxima.